Caros amigos, bem-vindos ao canal Direita da Costa TV. O nosso canal fala sobre política do Brasil e internacional e nós temos várias formas de fazer isso. Nós desenvolvemos programas como, por exemplo, Visão Direita, que é este, mas também temos personagens criados por mim para falar sobre a política brasileira de uma forma um pouco mais descontraída. Por exemplo, Delma, a inteligência artificial burra, que ultimamente tem até ficado bem esperta, e também Naro, o capivara reaça, o capivara de direita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Hoje nós vamos começar um formato diferente, nós vamos falar sobre notícias ou comentar notícias e artigos sobre política brasileira ou internacional. E vamos começar com um artigo de opinião do Jornal da Cidade Online. Decisão do STF só confirma a insana perseguição política contra Jair Bolsonaro. Vocês lembram que com o convite feito pelo Donald Trump ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para ele ir a Washington para a posse do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, houve muito barulho aí no Brasil sobre qual seria o próximo passo do Alexandre de Moraes. Porque, como todos sabem, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ficou com o passaporte retido. Tem o passaporte retido, não pode ser retirado do Brasil, mas o evento é um evento de âmbito mundial, de importância mundial. Não existe nenhum motivo para o passaporte do Bolsonaro ainda estar retido. Ele já deveria ter sido devolvido há muito tempo, mas como nós sabemos, existe essa perseguição doentia, obsessiva por parte do Alexandre de Moraes, e isso tem gerado muitos conflitos e vai gerar ainda muitos conflitos internacionais. Esse, por exemplo, vai ser um conflito devido à recente decisão do Alexandre de Moraes de não permitir que o Jair Messias Bolsonaro vá à posse do Donald Trump em Washington. Isso vai gerar uma série de consequências, todas ruins, para o Brasil e para o próprio STF e o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque existe uma nova tendência identificada no mundo de crescimento consistente da direita em vários âmbitos, não somente no âmbito político, mas também no âmbito cultural. As pessoas estão se cansando da lacração, estão se cansando dessa mania de tentar colocar diversidade em absolutamente tudo, dessa política identitária doentia também. Então as pessoas estão começando a ver, a partir da própria cultura, que a política tem que acompanhar essa tendência. E vários candidatos de direita estão ganhando. Candidatos à presidência, primeiro-ministro, qualquer tipo de eleição hoje tem, ou costuma ter no mundo, tende a ter um candidato forte da direita, que a esquerda sempre chama de direita radical, ultradireita, fascistas, etc. O fato é que, com a recente vitória desses candidatos, está se consolidando uma onda conservadora de direita no mundo. Alguns exemplos, o Javier Milei na Argentina, Bukele em El Salvador, o próprio Donald Trump, obviamente nos Estados Unidos, que é o caso mais emblemático. E a esquerda brasileira e mundial, elas não estão sabendo reagir a esse fenômeno. Elas não sabem como reagir. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes tinha duas opções aqui. Ele poderia ter devolvido o passaporte ao Bolsonaro, e isso teria feito com que ele parecesse um pouco fraco na mente das pessoas que o cercam, mas isso teria evitado esse confronto imediato, direto, já no começo da administração do Donald Trump. Nós temos que lembrar que existem vários membros do governo do Trump que já tiveram conflitos sérios com o STF brasileiro e com o ditador bananeiro Alexandre de Moraes. Então, o que acontece? Você está criando dentro do governo do país mais poderoso do mundo uma verdadeira legião de pessoas que são contra o STF, são contra o Alexandre de Moraes e que já reconhecem que o Brasil não é mais uma democracia, é uma ditadura governada pelo Alexandre de Moraes, em que o Lula aí fica de fantoche, ele permanecerá no cargo enquanto ficar calado e não tentar confrontar as decisões do Alexandre de Moraes. Então, com esse cenário, ele poderia ter evitado o conflito se ele tivesse devolvido o passaporte a Jair Messias Bolsonaro, mas ele não fez isso.
ele decidiu dobrar a aposta e rejeitar o pedido do presidente de viajar a Washington à posse. Agora, o que acontece? Isso você pode falar assim, nossa, isso está mostrando que o Alexandre de Moraes é forte. Não, isso está mostrando o nível de desespero. Porque quando você não é capaz de pensar de forma racional para tomar uma decisão estratégica, que pode parecer, entre aspas, fraqueza agora, mas evitaria um confronto direto com Donald Trump, e você toma essa decisão porque você quer mostrar, entre aspas, força, isso só demonstra que você não tem controle já do cenário político, você não tem controle da situação, você agora já é levado pelas emoções. O Alexandre de Moraes tem uma perseguição e uma obsessão doentia com o Jair Messias Bolsonaro e com o Daniel Silveira também. Nós falaremos disso em outros vídeos. Mas até essa obsessão tem um limite quando você está lidando com o governo do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. E ele não foi capaz de frear essa verdadeira obsessão interna que ele tem e acabou proibindo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de ir à posse. Qual era o risco? O Bolsonaro não vai chegar lá e ficar nos Estados Unidos. Ele já teve várias oportunidades de pedir asilo, pedir refúgio em qualquer país do mundo e nunca fez isso. Ele está ali na linha de frente, lutando, brigando, muitas vezes se expondo, não somente a novos ataques contra a sua vida, mas também a perseguição política da imprensa, a perseguição, porque a imprensa tem esse elemento político no Brasil. Ela basicamente, ou pelo menos tinha, né? Ela tentava controlar a forma de pensar da sociedade, controlar a narrativa, que foi um grande poder que ela tem perdido nos últimos anos. Ainda bem para nós. Então, basicamente, para fechar esse assunto, realmente a decisão do STF só demonstra que há uma perseguição política contra Jair Messias Bolsonaro. Nós não sabemos a reação do Donald Trump ainda. Pode ser, existem rumores de que ele pode vir ao Brasil visitar o Jair Messias Bolsonaro. Ele também poderia dar um passaporte diplomático, mas a essa altura já é uma coisa fora de cogitação. Quem vai no lugar do Jair Messias Bolsonaro para a posse do Donald Trump é a Michelle Bolsonaro. E nós vamos ter, então, um fortalecimento da imagem dela no imaginário brasileiro como essa primeira-dama e que, eventualmente, pode até ser candidata à presidência da República se o Bolsonaro não conseguir anular a inelegibilidade dele. Então, imagine só, você acaba dando força a uma alternativa ao Bolsonaro, deixando a Michelle Bolsonaro num lugar de visibilidade política mundial, um verdadeiro teatro em que todos os grandes, os protagonistas políticos do mundo gostariam de estar, se não estão, e a Michelle Bolsonaro vai estar lá representando o Brasil. Logicamente, Lula e Janja são pessoas de muito baixo calão, eles não seriam convidados a nada desse tipo. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.